E estas são as gerações de Arão, de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirva. Tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel lhe são dados em dádivas. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio. Mas o estranho que, se chegar, morrerá. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus, porque todo primogênito meu é desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito. Em Israel, desde o homem até ao animal, meus serão. Eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contarás a todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou, conforme ao mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas gerações: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, pelas suas gerações: Mali, Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libnitas e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas, os que deles foram contados pelo número de todo homem da idade de 1 mês para cima. Sim, os que deles foram contados eram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael, e os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da congregação o tabernáculo, a tenda, a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos aramitas, a geração dos isaritas, a geração dos hebronitas, a geração dos uzielitas. Estas são as gerações dos caatitas. Pelo número contado de todo o homem da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas
ao lado do tabernáculo, do lado do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. As suas guardas será a arca, a mesa, o castiçal, os altares e os utensílios do santuário, com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. Os que deles foram contados pelo número de todo homem, de 1 mês para cima, foram 6.200. Os príncipes da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado norte. Os filhos de Merari terão a seu cargo as taubas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estátuas e as suas cordas. Os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para o nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário pela guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas que contaram Moisés e Arão, por mandamento do Senhor, segundo as suas gerações, todo homem de 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito homem dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenou todo primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos, homens, pelo número dos nomes da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.263. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número de levitas. Tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário os tomarás a 20 geras o ciclo, e para Arão e para seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados para Arão e para seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: fazei a soma dos filhos de Coate, entre os filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, aos 50 anos será todo aquele que entrar neste exército, será para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele
cobrirão a arca do testemunho, e lhe porá por cima uma coberta de peles de texugos, sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul. Sobre ela porão os pratos, os seus utensílios, incensários, as taças e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim e com as cobertas de peles de texugo o cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. Envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugo e o colocarão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles de texugo o cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, os colocarão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles de texugo e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar e porão em cima dele. Estenderão um pano de purpura e sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os instrumentos do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugo e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares, o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis estipar a tribo das gerações dos coatitas no meio dos levitas, mas isto lhe fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima, até aos 50. Contarás a todo aquele que entrar a se ocupar no seu serviço para executar o ministério da tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a sua coberta e a coberta de peles de texugos que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que ministre. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhe designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos de gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50 contarás
a todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério na tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, as taubas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério, contareis os objetos que ficarão a seu cargo. Nome por nome, este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para ministrar na tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50. Todo aquele que entrou neste serviço para ministrar na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas gerações, eram 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés, todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão. E os príncipes de Israel, os levitas segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrava a executar o serviço do ministério e o serviço do cargo da tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580. Conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, assim foram contados por ele, como o Senhor ordenou a Moisés.